Oi gente, tudo bom? Olha só, hoje eu tô sozinho, porém porque eu tô na escola e a Cauane não tá aqui hoje, então hoje eu vou falar exclusivamente para vocês, porque eu sempre falo, sempre olhando para ela, sempre fazendo as perguntas para ela, eu acho isso muito mais fácil, eu acho isso muito mais didático, mas vamos testar como que vai ser esse novo jeito de gravar a aula. Como eu sempre falo nos começos da aula, que é para auxiliar a mim e a escola. Física 2, a pauta vai para aquela. Física 2, terceiro ano, capítulo 17. As três leis de Newton. É um tema que vocês aprendem no primeiro ano e eu tenho certeza que vocês não esquecem, porque é fácil, não dói, é uma matéria que fica no coração da gente com muito amor e carinho e a gente vai relembrar ela porque ela é um assunto que é bem recorrente no Enem. Vamos falar lei por lei e vamos pegar os exemplos aqui para esse vídeo de introdução. Um vídeo bem facinho, um vídeo que vai ser pequenininho, não vai passar dos seus 15 minutos. A primeira lei de Newton, ela afirma com todas as letras possíveis que um corpo tende a ficar em repouso. Ali está repouso barra movimento, é para não escrever tudo, porque ela se repete. Mas eu vou ler tudo para vocês, como ela está no papel. Todo o corpo tende a ficar em repouso até que uma força haja sobre ele. E todo o corpo tende a ficar em movimento até que uma força haja sobre ele. Eu posso até reformular isso aqui falando desse jeito. Todo o corpo tende a ficar em repouso até que uma força o coloque em movimento. Ou o corpo tende a ficar em movimento até que uma força o coloque em repouso parando. Correto? O que é que essa lei fala pra gente? Como que eu posso explicar essa lei para vocês? Quando um carro ele está correndo na pista, ele está a 100 km por hora, está todo mundo sem cinto de segurança, esse carro bate num poste, bate numa árvore, bate de frente com outro carro, ele para instantaneamente, mas o seu corpo que estava em movimento tende a ficar em movimento e ele é arremessado para frente. Por que é arremessado entre aspas? Porque ele não foi arremessado, ele só ficou no movimento que ele já estava antes. Aí está essa afirmação, que quando o corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Outro exemplo clássico disso, eu até coloquei aqui, é quando um garoto está andando de skate, ele anda, dá uma remada, duas remadas e depois tem uma pedra que para na rodinha do skate, o skate para e o garoto cai se rolando para frente. Ele tendeu a ficar no movimento que ele já estava. Outro exemplo falando agora de um corpo em repouso, que tende a ficar em repouso, lá no Hopi Hari tem uma montanha-russa que ela faz esse movimento daqui. Ela está parada e ela é arremessada para frente com uma velocidade de 120 km por hora. De uma vez, ela não te avisa que vai, ela dá o loop, sobe e depois ela volta. Antes da montanha-russa ela sair, tem um aviso sonoro, que é uma campainha. Para que essa campainha? Para que vocês coloquem a cabeça sobre o banco. Por quê? Porque você está em repouso e ela, sem avisar para a tua alma, sai a 120 km por hora. Você que estava em repouso tende a ficar em repouso. Então o que acontece? Você é arremessado para trás, a ponto de você ficar colado com o banco, assim. Você imagina como eu estou falando. Essa primeira lei de Newton, ela é fácil e ela vai dar brecha para o Enem cobrar várias e várias situações que a gente vai ver aos longos dos vídeos. A gente está começando a estudar as leis de Newton no capítulo 17 e ela vai até no capítulo 20, 17 e 18 de teoria, o 18 vão ser aplicações no cotidiano, 18, 19 e 20 são só capítulos de exercícios, então é exercícios para dar e para vender. Assim, antes de falar da segunda lei de Newton, eu criei aqui uma coisa que não existe, mas eu coloquei esse nome porque eu não tinha para colocar antes de eu falar sobre a segunda lei de Newton, que é o teorema de forças, que agora a gente vai trabalhar muito com forças, agora em dinâmica e depois quando a gente estiver estudando estática também. Eu tenho uma certa força que está sendo aplicada sobre o corpo. Por exemplo, eu tenho aqui 5 newtons sendo aplicado sobre esse corpo. Lembrando, força a gente mede em newton, do mesmo jeito que massa a gente mede em quilograma, altura a gente mede em metros, força aqui a gente vai medir em newtons, correto? Eu tenho um corpo aqui e ele está tendo uma força de 5 newtons na horizontal, da esquerda
esquerda para a direita, correto? O que acontece aqui? Se eu peço ajuda a alguém que tem a mesma força do que eu e ela também vai impor 5 newtons sobre esse cara, eu vou ter o que a gente chama de força resultante, correto? 5 mais 5, a força resultante desse cara será de 10 newtons. Faz sentido, não faz? Se eu estou empurrando aqui uma cadeira e eu não estou tendo força suficiente para empurrar essa cadeira, eu vou pedir assim: poxa, Cauane, me ajuda a empurrar essa cadeira aqui. E a Cauane vai vir, vai empurrar a cadeira e a gente vai imprimir mais força sobre essa cadeira, fazendo com que ela tenha uma aceleração maior. Por que aceleração maior, Pedro? Cena dos próximos capítulos. Diferentemente que, se eu tenho agora uma força de 15 newtons e estou empurrando essa cadeira para a sala, e a Cauane, que é um pouquinho mais fraca do que eu, fala: não, a gente não vai empurrar essa cadeira para a sala, eu quero que ela fique na cozinha. Mas a Cauane aqui, ó, ela imprimiu uma força contrária à minha de 10 newtons. Eu também vou ter uma força resultante agora de 15 menos 10 newtons. Agora eu vou ter uma força de 5 newtons. E o que seria esse corpo estar em equilíbrio? Eu e a Cauane também brigando para ver para onde nós empurraríamos essa cadeira, e eu e ela temos a mesma força de 10 newtons agora. Eu empurro 10 newtons da esquerda para a direita e ela empurra o corpo da direita para a esquerda também a 10 newtons. Esse corpo, ele teria uma aceleração zero, ele ficaria em repouso, correto? Isso dá pra gente, aqui tá maior, eu não consigo olhar diretamente para a câmera assim, eu fico pequenininho assim, então vou ficar aqui assim, para eu ficar aqui. Mas eu gosto de falar perto da câmera. Isso dá pra gente bagagem pra gente começar a falar sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela é o princípio fundamental da dinâmica. Ok, Pedro Henrique, eu preciso de uma força, porque o que a primeira lei de Newton, ela fala pra gente em palavras claras, objetivas e explicativas, é que para que eu tire um corpo do repouso e coloque ele em movimento, ou se eu tenho um corpo em movimento e se eu preciso parar nele, eu preciso aplicar sobre ele uma força, correto? Essa força vai gerar pra gente aceleração ou desaceleração. Eu vou acelerar esse corpo ou eu vou frear esse corpo, correto? Mas o quão acelerado esse corpo vai ficar depois que eu imprimir uma força nele? Essa aceleração e essa força, elas vão estar inversamente ou diretamente proporcional a quem? Aí eu vou falar para vocês, a massa do objeto. Por quê, Pedro Henrique? Eu aplico sempre uma força de 10 newtons a qualquer corpo. Com minha força de 10 newtons, eu empurrando uma cadeira que pesa ali 5 quilos, eu vou empurrar essa cadeira com certa facilidade, com esses 10 newtons. Correto? Eu vou empurrar ou eu vou puxar ela com uma facilidade monstra. Mas se agora eu pego uma mesa de madeira de 25 quilos, os meus 15 newtons não vai ser suficiente para empurrá-la com a mesma aceleração, colocar a mesma aceleração que eu coloquei na cadeira de 5 na mesa de 25. Eu vou precisar de uma força menor, uma força maior, ou eu vou precisar que a massa da cadeira seja maior. Vocês entenderam isso? A gente tem uma fórmula, olha só. A força, vou até colocar a força resultante aqui, ó. A força resultante que eu preciso imprimir em um corpo tem que ser a massa que ele tem vezes a aceleração que eu quero que ele tenha. Correto? Então, simples, um exemplo simples. Eu tenho um corpo de massa 5 quilos e eu quero que ele tenha, eu quero empurrar ele a ponto dele ter uma aceleração. Eu tenho um corpo de massa 5 quilos e eu quero empurrar ele a modo de que ele tenha uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Correto? Qual é a força que eu tenho que imprimir sobre ele? Eu até gosto de fazer esse desenho aqui, ó. Ele é muito didático, esse corpo sendo um bloquinho, 5 quilos. Eu quero que ele tenha uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força
que eu tenho que imprimir nele? A força, ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então a força ela tem que ser 5 vezes 3. A força ela tem que ser 15. 15 o quê? 15 newtons, que é a unidade de medida de força. Simples, não dói, não machuca. Coloquei um exemplo aqui, ó. Qual aceleração alcança um corpo de 25 kg após ser submetido a uma força de 75 newtons? O que está acontecendo aqui, ó? Eu vou desenhar aqui, como eu falei para vocês, eu acho muito didático, e eu vou desenhar aqui a massa desse cara, 25 kg dentro do bloco, a aceleração é o que ele quer saber, e a força com que ele foi submetido foi 75 newtons. A fórmula do princípio fundamental da dinâmica fala para mim que força é igual a massa vezes a aceleração. A questão nos deu a força, nos deu a massa e não nos deu a aceleração. Temos uma equação, 25A é igual a 75. Se 25A é igual a 75, A é igual a 75 sobre 25. Isso daqui vai dar pra gente 3 metros por segundo ao quadrado. Show de bola? Show de bola. Por último, e para terminar, e essa aqui vai dar, essa terceira lei de Newton, vai dar pra gente bagagem para resolver questões antes que pareciam ser difíceis ou impossíveis. A terceira lei de Newton, ela fala o seguinte, é a lei de ação e reação. A lei de reação é a seguinte, se levar, toma. Toda gente não façam isso, mas a gente fala isso quando alguém quer bater na gente. Você tá lá na sua boa de canto, aí vem um amigo seu e te chuta, vem um amigo seu e te dá um tapa, aí você fala pra ele, se levar, toma. É meio que isso, é ação e reação. Se você faz uma unidade comigo, provavelmente eu vou fazer uma unidade com você. Mas se você é meu amigo, provavelmente eu também te darei a minha amizade. Então, quando um corpo A imprime uma força sobre um corpo B, o corpo B imprime a mesma força sobre um corpo A. Se eu dar um soco de 20 newtons na parede, a parede vai imprimir uma força de 30 newtons. Eu falei quanto? Vou falar de novo. Se eu dar um soco na parede com uma força de 30 newtons, a parede vai imprimir uma força na minha mão de 30 newtons. O que vai acontecer com a minha mão? Ela vai doer, ela vai machucar, ela vai sangrar. Eu vou machucar, não só que a sua parede. É a lição dessa terceira lei de Newton. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho um corpo A e eu tenho um corpo B. Aí eu empurro esse corpo daqui, ó, e ele imprime aqui uma força de 30 newtons aqui. E eu vou também, o corpo B vai imprimir uma força de 30 newtons. Essa força daqui, ó, a gente chama ela a força que A faz em B. E essa força daqui, ó, a gente chama ela a força que B faz em A. E essas forças daqui, ó, elas são iguais. Matéria dada. Por enquanto, matéria dada. Aí vem as atividades. O que eu quero que vocês entendam? A gente passou todo esse momento, todo esse primeiro semestre de física estudando sobre o movimento, mas a gente nunca parou para pensar o que provoca esse movimento, correto? Para um corpo ter uma certa velocidade, para um corpo ter uma certa aceleração, quando o corpo sai do repouso e fica em movimento, eu preciso de algo, eu preciso de alguma coisa. Por exemplo, poxa, a gente até falou sobre energia, a gente falou sobre potência e tudo mais. Falamos com o terceiro ano? Não falamos ainda sobre isso. João é tão inteligente, João é tão criativo, ele é tão estudioso, mas agora com essa pandemia ele só fica parado, ele só fica no seu quarto em repouso, entre aspas. O que João precisava? Eu acho que João precisaria de uma força. O que tira um corpo do repouso? O que tira um corpo da inércia? Essa lei aqui, a primeira lei de Newton, né? Ela chama a lei da inércia. O que tira um corpo de um lugar e coloca no outro? O que faz a gente se mover é a força. Pode ser... Nesse caso daqui, pode ser uma força física, pode ser uma força elétrica, pode ser uma força de campo. A gente vai estudar várias forças, correto? Mas é isso, matéria dada. Agora eu vou sair daqui para ir atrás do telefone e pausar o vídeo. Beijos!